Quando se fala em redemocratização, é essencial destacar onde está o maior centro de documentação sobre lutas sociais do Brasil, o Arquivo Edgar Lenhoth, aqui na Unicamp. O arquivo, ligado ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, foi criado há quase 51 anos e leva o nome do paulista expoente do movimento operário, também jornalista e arquivista, que do início do século XX até sua morte se dedicou às causas sociais. E embora ele seja fundado com o acervo do Edgar Lenhoth, esse militante anarquista da primeira metade do século XX, que era muito voltado para a questão operária e da questão do trabalho, que ainda temos muito acervo, ele foi ampliando as temáticas e foi somente institucionalizado em 86. E nesses anos 80 ele vai se abrindo para diversas temáticas. E a gente recebe, nos anos 80, nos anos 90, muitos fundos e coleções sobre a questão da redemocratização. O AEL preserva mais de 200 conjuntos documentais, entre livros, periódicos, processos, cartazes, material audiovisual, objetos, além de 610 mil fotografias. Voz da Unidade é um jornal do Partido Comunista, onde ele simplesmente abrange todos os anos 80 e um pouco final dos anos 70. O Centro de Pesquisa Vergueiro, que é uma instituição também que nos doou a documentação deles recentemente, mas ele é uma instituição que tem no seu acervo essa temática. E nós temos também o Brasil Nunca Mais, que pega a questão da ditadura. São 707 processos dos presos políticos, que foram cópias feitas dos processos que estavam no Superior Tribunal Militar. E esses aqui são os índices, que foi, antes de estar online, a pesquisa se dava através desses índices, né? Que aqui já está tudo classificado. Esse aqui, por exemplo, é sobre as torturas, tem um índice sobre os mortos. A gente vai ter também itens que foram apreendidos junto com os presos e outras imagens que vieram, como por exemplo, aqui são fichas do DOPS, de prisão, de detenção, tem aqui alguns elementos de autópsia. Então é um projeto que também está fazendo 40 anos e que surgiu nesse contexto da redemocratização por conta do receio que se tinha de que a documentação sobre as prisões fossem extintas, né? Fossem jogadas fora, fossem exterminadas com o processo de abertura. Em meia década de vida, o AEL pôde preservar a memória dos 40 anos da redemocratização no Brasil, desde seu principal marco, as eleições indiretas para a presidência em 1985, até os movimentos que antecederam as eleições, como os sindicais e de grupos que lutavam pelos direitos invisibilizados durante a ditadura militar. A gente vai ter o Comitê Brasileiro pela Anistia, militantes do movimento negro, principalmente fundadores do NU, né, que começam um movimento na década de 70, jornais da imprensa alternativa, né, tanto um que a gente acha muito interessante, que é do Jornal do Pará, que chama Resistência. A gente tem pouquíssima documentação para fora do eixo Rio-São Paulo, então acho que é sempre relevante destacar esses jornais. E acho que os periódicos voltados nesse período, que chamava da imprensa nanica ou imprensa alternativa, eles são recheados dessas ferramentas para a gente conseguir desvelar e entender qual que era o fervor daquele período. Momentos históricos como as greves e manifestações que desafiavam o regime militar. O 1º de maio, repleto de trabalhadores nas ruas de São Paulo. A intimidação sofrida pelos funcionários da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. A luta pela legalização dos partidos políticos. O movimento pelas diretas já, na Praça da Sé, em São Paulo, e na Cinelândia, no Rio. Na eleição indireta por meio do colégio eleitoral, Tancredo Neves se torna o primeiro presidente civil depois de 21 anos de poder militar. A morte antes da posse abriu espaço para o vice José Sarney assumir o compromisso de conduzir os primeiros anos da redemocratização. Pouco tempo depois, a Assembleia Constituinte promoveu a promulgação da Constituição de 1988. Uma história viva na memória de muitos
e preservada para garantir o direito à memória e à identidade das gerações que não testemunharam a conquista que hoje todos desfrutam. Você vai ter uma série de conjuntos documentais que vão narrar os bastidores e vão registrar um pouco tanto a luta quanto a conquista da consciência social desses direitos, que hoje a gente conseguiu, né, registrado na Constituinte de 88. Mas é uma luta que vem desde o final dos anos 70 e que ela ainda não parou, né? Eu acho que a gente costuma dizer que uma das coisas mais felizes e mais tristes de trabalhar nesse acervo é ver essa continuidade de luta, mas também ver que muitas delas a gente ainda está por conseguir conquistar.